Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Márcio e trago mais uma questão de geometria para a gente discutir no nosso canal. A questão caiu no vestibular da UniOeste 2023, que diz o seguinte: um reservatório de água de determinada propriedade rural tem um formato da figura a seguir e está totalmente cheio. A parte inferior da figura é um cilindro circular reto de altura 10 metros e de diâmetro 20 metros. A parte superior do reservatório é um cone de altura 3 metros. A água desse reservatório é transferida para 10 pequenas caixas d'água com capacidade de 1.000 litros cada uma e é usada para irrigação da propriedade. 5 dessas caixas são abastecidas totalmente 2 vezes ao dia e as outras 5 caixas são totalmente abastecidas somente uma vez ao dia. Se D é o número de dias completos nos quais é possível irrigar a propriedade com a água do reservatório, então é correto afirmar que... Aí ele diz aqui as opções, né, em relação ao D, que é o número de dias completos para irrigar a propriedade. Veja o seguinte, inicialmente vamos pensar o seguinte: por dia, quantos litros de água essa propriedade gasta, né? Essas caixas d'água, elas produzem, na verdade, há uma irrigação oriunda do abastecimento dessas caixas d'água. À medida que vai esvaziando, vai se abastecendo. Então, eu tenho o seguinte: na primeira situação, eu tenho 5 caixas d'água de 1.000 litros, abastecidas 2 vezes ao dia. Isso me dá um total de 10.000 litros de água. Tudo bem? E as outras 5 caixas são abastecidas apenas 5 vezes 1.000, apenas uma vez ao dia. Logo, isso vai me dar um total de 5.000 litros d'água. Diariamente, a propriedade consome, né, 15.000 litros d'água. Isso diariamente. Tudo bem? Vamos guardar essa informação. Agora vamos para a questão do sólido geométrico. Veja que a caixa d'água, na parte inferior, ela tem o formato de um cilindro circular reto, cujo diâmetro mede 20 centímetros. Isso quer dizer que o raio dessa parte inferior da caixa mede 10 metros. E ele fala ainda que a altura dessa parte inferior do cilindro reto, né, também mede 10 metros. O desenho talvez não tenha ficado muito legal, né? Mas, enfim, deveria ter ficado um pouquinho mais curto. Pois bem, note que o raio do cone aqui, ó, ele é o mesmo do cilindro, né? Ele diz que o raio do cone é 10 metros, né, que é a própria base superior do cilindro, e que a altura desse cone mede 3 metros. Bom, vamos inicialmente calcular o volume desse cilindro, né? Vamos achar o volume desse cilindro. O volume do nosso cilindro é a área da base vezes a sua altura.
Logo, o volume do nosso cilindro, a área da base é um círculo, né, uma circunferência de raio 10. Então, vai ficar π vezes 10 ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Isso vai me dar um volume do cilindro de 1000 π metros cúbicos. Tudo bem? Esse é o primeiro volume, né? A primeira parte, a parte inferior da caixa d'água. Vamos para o cálculo da parte superior da caixa d'água, que é um cone de raio 10 metros. Então, o volume do cone, é 1/3 da área da base vezes a altura. Bom, o volume do cone é 1/3. A base continua sendo circular, né? Então, é π vezes o raio, que é 10 ao quadrado, vezes a altura, que é 3, né? Cancelo 3 com 3, fiquei com o volume do cilindro, que é a parte superior da nossa caixa d'água, igual a 100 π metros cúbicos. Veja, mas a caixa d'água, ela é formada pelo cone e pelo cilindro. Então, o volume total da minha caixa d'água, né, o volume total, vai ser o volume do cilindro mais o volume do cone. Perfeito. Então, o volume total, o volume do cilindro deu 1000 π, mais o volume do cone, 100 π. Portanto, o volume total da minha caixa, do meu reservatório, vai ser 1100 π metros cúbicos. Porém, é de se saber que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros de água. Vamos ver quanto comporta essa caixa d'água em litros. Então, 1100 metros cúbicos irá comportar quantos litros? Basta eu multiplicar o metro cúbico, né? Cada metro cúbico 1000 litros. Se eu acrescentar 3 zeros no nosso resultado aqui, ó, de 1100, eu vou ter 1100 seguido de 3 zeros, né? Isso total de litros de água, é a capacidade total em litros da caixa d'água, em formato de cilindro e de cone. Porém, nós sabemos que em cada dia a propriedade gasta em cada dia 15.000 litros d'água. Então, o D será o seguinte: D será 1000 na verdade 1.100.000, né, litros d'água, né, dividido por 15.000, né, litros. Eu cancelo com litros, né? Posso cancelar
aqui faltou o π aqui, né? Faltou o π. O π vezes o π aqui, né? Porém, esse π, para a gente calcular um valor exatamente ali, nós temos que aproximar o π, coisa que a própria questão não veio como aproximação. Contudo, aproximamos o π para 3,14. Então, vamos encontrar o seguinte, que o número de dias em que esse reservatório vai irrigar a propriedade será o seguinte: 1.100 seguido de 3 zeros, vezes 3,14, dividido por 15.000. Posso cancelar esses 3 zeros com 3 zeros. E esses 2 zeros eu posso multiplicar por 3,14, que na verdade aqui é 11 vezes 100. O 100 vezes 3,14 vai dar 314. Logo, o número de dias vai ficar assim, ó, 11 vezes 314 dividido por 15. E aí é trabalho braçal mesmo. Você vai pegar o 11... multiplicar por 314, 314, dá 4, 5, 4, 3, 3.454. Então, o número de dias vai ser o seguinte, 3.454 dividido por 15. E aí nós temos que pegar 3.454 e dividir por 15. 2 vezes 15 dá 30, subtrai, sobra 4, abaixo 5. Aqui vai dar 3, 3 vezes 15, 45, subtrai, dá 0, abaixo 4. Perceba que 4, quanto eu devo multiplicar o 15 para chegar a 4, não há possibilidades, então nós vamos colocar um 0 aqui. Feito isso, podemos acrescentar um 0, uma vírgula ali e acrescentar um 0 aqui. 40, 2 evidentemente, né? 2 vezes 15 vai dar 30, subtraindo sobra 10. Perceba que não vai dar um número exato, porém, nós temos como resposta lá na questão o número 230, né? Então, portanto, a resposta para a nossa questão é a letra D de dado. Ou seja, esse reservatório dará para 230 dias, né? Vai haver uma fraçãozinha, vai sobrar um pouquinho de água no reservatório, porém só vai dar para completar, só vai dar para usar durante 230 dias e não vai dar mais para nenhum dia inteiro completo, né? Somente 230 dias. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima videoaula.